também. Olá, pessoal! Meu nome é Wendy e aqui nesse podcast do Museu da Diversidade Sexual a gente vai estar com alguns convidados especiais. E essa temática é algo que todo mundo pesquisa. Onde a gente se encontra? Nessa mesa eu vou estar aqui com a nossa ilustre, belíssima Jen e também o nosso baby Wesley. Oi, gente. Eu vou pedir para eles minimamente se apresentarem, só para a gente conhecer vocês melhores. E a gente segue com o bate-papo. Quer começar, né? Eu posso começar. Olá, gente, eu sou a Jen Cardoso, eu sou atriz, diretora e atualmente eu sou educadora aqui no Museu da Diversidade Sexual. Arrasou. Oi, gente, eu sou o Wesley, sou um dos colaboradores aqui do museu e sou estudante de audiovisual. Estou ajudando o pessoal em tudo que for preciso aqui, inclusive em fazer podcast. Tem uma coisa que é interessante falar sobre essa temática, porque se formos analisar, até uns 10 anos atrás, era muito difícil pessoas LGBTs poderem circular nas ruas de forma muito aberta, como hoje em dia. E é legal que, por mais que houvesse, sim, lugares específicos para nossa comunidade, para se sentir seguro, ainda assim era uma coisa muito secreta, muito no sigilo. E é interessante a gente compreender que, por conta dos avanços políticos e de muitas políticas públicas, né, a gente conseguiu conquistar mais espaços e a gente saiu dessas áreas de marginalização. Não porque essas áreas não nos representam, mas de entender que podemos acessar outros lugares além das noites noturnas aqui da cidade de São Paulo, por exemplo. E para fazer um mapeamento e até para as pessoas conhecerem as regiões que nós acessamos, a gente poderia discutir, por exemplo, na perspectiva de vocês, onde a gente pode encontrar pessoas LGBTs. A gente pode encontrar pessoas LGBTs em São Paulo inteira, né? Não vou mentir. Mas, assim, eu acho que principalmente nos espaços que a gente frequenta, tipo nas festas, né? Tem muita festa, assim, que o público-alvo são pessoas LGBTs. Tem bairros aqui de São Paulo que muitas pessoas LGBTs frequentam. Acho que, assim, de início, assim, acho que o principal é esse. E você, Dina, você acha que é assim? Eu tenho a impressão que hoje em dia, felizmente, a gente consegue, como a gente falou, às vezes sair, né, desses espaços que são bares e boates, mas eles ainda assim têm essa importância muito grande, né? Eu diria que a cena cultural é um espaço onde a população LGBT tem se encontrado muito. Então, saraus que acontecem em bibliotecas, em espaços públicos, às vezes em parceria, né? Espaço público com espaço privado, enfim. Acho que tem sido um potencial aí de encontro nessa cena cultural, digamos assim. Mas ainda ressalta a importância dos barzinhos, né? Porque, gente, política também se faz no bar, arte também se faz no bar. Então acho que também tem esse espaço sagrado, digamos assim, sabe? É legal pensar nesse sentido porque, como eu mencionei, da mesma maneira que a gente fica associado à noite, às ruas, é interessante perceber que não é algo que nos faz mal, mas é importante compreender que hoje alcançamos outros espaços. Então, é muito comum, e eu adoro, na verdade, quando a gente vê casais gays entrando no mercado, ou, por exemplo, algumas manas lésbicas andando no parque e sempre conseguindo projetar afeto. Então, acaba que o que antigamente a gente utilizava à noite como uma forma, uma manta de proteção para a gente conseguir nos conectarmos com a comunidade, hoje não precisamos dela como única forma de conseguir se relacionar uns com os outros. Então, é muito bacana, por exemplo, que tem algumas festas que são de extrema simbologia para nossa comunidade e que a maioria, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, gosta de frequentar. Uma das que eu gosto de, por exemplo, mencionar seria, no caso, a Mama Negra. A Mama Negra atualmente é uma das referências de festas eletrônicas aqui na cidade. E uma coisa legal da Mama Negra é que ela não é apenas uma festa, mas sim também uma house, uma casa, uma ballroom. Então, falar um pouco sobre como as ballrooms acaba contribuindo um pouco com o nosso cenário social é muito simbólico, até porque, querendo ou não, é muito interessante entendermos que a maioria das pessoas que acaba frequentando as noites tem uns recortes de entretenimento, lógico, mas é muito importante sinalizar que tem muitas crianças que acabam tendo uma invasão escolar e familiar, muito porque a família não consegue acolher ou a escola compreender as necessidades daquela criança. E aí muitos acabam na prostituição. Então acaba que é muito legal, por exemplo, perceber que as balloons aqui na cidade de São Paulo têm manifestado cada vez mais, até porque
são redes de apoio, além de entretenimento. Então, cada festa vai ter uma forma de contribuir um pouco com cada das nossas siglas, é claro. Até porque tem festas que, muitas das vezes, é mais o público gay que vai, outras é mais que as nossas amigas lésbicas. Tem pessoas trans que gostam de centralizar um pouquinho, né, transcentrar. Então, eu acho que tem um pouco de tudo. Às vezes a gente vai se fechar um pouquinho e às vezes a gente vai se abrir para toda a comunidade. E para vocês, como é isso? O que vocês acham sobre essa relação das festas, às vezes, segregar um pouquinho? Nossa, eu acho que é um ponto complexo, assim, porque eu sinto que por mais que a comunidade LGBT hoje em dia esteja mais entrelaçada, eu sinto que, por exemplo, existem alguns ambientes, por exemplo, que são extremamente frequentados por homens gays. E lá se vai uma pessoa trans, ou se vai uma não lésbica, a pessoa não vai se sentir confortável lá dentro. Tipo, a galera não vai conversar, não vai tentar socializar, nada do tipo, sabe? Então acho que vão ser espaços mais restritos mesmo, né? Acho que isso eu digo mais dos bares, né? Os bares mais antigos, que são os homens gays mais velhos, eu acho que tem muito. São muito marcados por isso, né? Só entram homens gays aqui do perfil e uma classe muito específica. Então acho que tem esse dado. Agora, uma coisa que eu sinto, falando mais da comunidade lésbica e bi, eu sinto que esses ambientes já são um pouco mais difusos. Tipo, a gente vê que tem muitas pessoas trans nesses ambientes também. Então eu sinto que eles talvez sejam um pouco menos blocados, não todos, porque ainda tem os que são, mas esses bares costumam ser um pouco mais flexíveis, assim, nesse sentido, sabe? Tipo, você vê pessoas trans trabalhando nesses bares, você vê pessoas trans trabalhando nesses bares, então eu sinto que é um pouco menos bloqueado o acesso, digamos assim, sabe? Sim. Mas sabe também que eu vejo, acho que normalmente só lugares grandes, rolês grandes, assim, como você vê todo mundo sempre junto, né? Mas dependendo de espaços e nichos diferentes, o pessoal se fecha para um espaço só, tipo, você andando por aqui, você sabe, tipo, qual lugar onde vão estar as lésbicas, onde vão estar os gays, onde vão estar as trans. E quando é uma festa mais grande, assim, que você enxerga esse pessoal todo junto. Mas também vale pensar que às vezes é muito gostoso você se enxergar nos espaços, assim. E você tá com quem você se identifica, às vezes tipo, deixa você bem, acho que você fica confortável entrando nesse espaço. Então acho que por isso que eles se fecham tanto. Assim, vou estar com meus iguais. O problema é que a pessoa só se fecha para os seus iguais sempre, assim, esquece de expandir o leque. Esse que é o chateação. Mas acho que essa é a ideia que as pessoas têm quando se fecham nesses espaços, assim, vou estar com meus iguais, sempre assim. Eu acho que inicialmente, pensando na história LGBT aqui no Brasil, mas em São Paulo especificamente, eu tenho a impressão que começa dessa maneira mesmo. Tipo, as mulheres lésbicas pensam como que a gente consegue ter espaços que sejam mais nossos, pra gente poder discutir as nossas questões, porque o machismo existe também no movimento LGBT. Então, isso começa a se migrar para um espaço que elas começam, né, a marcar o território, digamos assim. Mas a articulação entre os grupos, né, a convivência com todo mundo nunca deixou de ser importante. Eu acho que dá pra gente perceber onde a gente se encontra, onde a gente se afasta, onde a gente tem que se aliar, sabe? Onde a gente tem que, sei lá, perceber que a gente precisa estender a mão pro outro, sabe? Tendo essas conversas também já é uma ajuda a gente poder pensar. Que muitas vezes a gente pensa sobre isso, dessa separação que a gente mesmo cria, só que a gente nunca faz alguma coisa pra poder mudar isso. A gente reclama, mas a gente não muda nada, né? A gente não toma uma atitude. E isso que você falou é bastante interessante mesmo. Até ter essa conversa que a gente está tendo agora tem uma forma da gente contestar, né? Essas atitudes que a gente tem normalmente. Com certeza. Até porque uma coisa que a gente, na verdade até você também trouxe, é que muitas vezes existem muitos espaços que vendem a ideia do coletividade dentro da comunidade LGBT. Mas por algum motivo é mais os homens gays que se sentem mais pertencidos nesses espaços. E às vezes, assim, no caso, pensando na perspectiva de pessoas trans, eu fico pensando, caramba, por que não tem travesti aqui? Por que não tem pessoas pretas? Por que não tem mulheres? E aí, quando você vai compreender, às vezes pode ser por uma questão isolada que aconteceu no espaço, um episódio. Às vezes é por uma questão histórica daquela região. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito sensacional, de engraçado. É vendido que São Paulo é uma região completamente LGBT. De uma certa forma, faz super sentido, até porque muitas pessoas vêm pra cá com a esperança de conseguirem ser acolhidas. Mas, na prática, é muito complexo. Até porque, primeiro, a cidade de São Paulo é imensa e a gente se divide em zonas. E não só isso, a gente tem uma mania, assim,
para as pessoas que vivem em São Paulo, de que é muito importante ficar nas nossas zonas. Então, se eu moro na Zona Leste, por que eu vou perder meu tempo pela Zona Sul? Muitos pensam dessa forma. Então, existe uma centralização nas suas próprias zonas. Muitas das vezes, no caso da comunidade LGBT, essa centralização ela acontece no centro, muito por conta da memória. Mas, hoje em dia, existe outros locais. Por exemplo, fiquei sabendo em off que a Oscar Freire e o Pinheiros é uma região, além do Butantã, nova gay. É tipo assim, a antiga Santa Cecília. A Frei Caneca também. A Frei Caneca é. também, né? Mas é muito louco pensar sobre áreas periféricas que são LGBTs, porque são as que menos têm os meios de comunicação, digamos assim. Por exemplo, tem um lugar que chama Brejo das Flores, que é uma casa gerida por pessoas sapatonas, né? E existem diversos tipos de atividades lá para mulheres lésbicas e para pessoas trans. Então, tipo, é uma coisa que não tem visibilidade, não tá aí na grande mídia, mas é um espaço muito importante, sabe? Que tem, tipo assim, muita coisa rolando. E é, sei lá, nós temos a Zona Norte, se não me engano. Então, é muito isso, coisas que fogem do centro. Na minha experiência, a região onde eu moro não tem muito essa questão de ter bares LGBTs ou baladas. Então, eu sempre me vi vindo pro centro de São Paulo, né? Sim. Mas ainda no centro, eu acho que tem uma transformação de algumas ruas, né? Por exemplo, a minha avó tinha uma casa na região ali da Marechal Deodoro, da Rua Barra Funda, esses lados assim. E aí, é uma região bem próxima aqui do centro de São Paulo, mas durante muito tempo eu vi aquela rua da minha avó ser um lugar que tinham, assim, bares um pouco mais requintados, que pareciam, sabe, de uma classe média alta, uma coisa assim. E com o passar dos anos, nos últimos 6, eu diria, começou a explodir um monte de bar lésbico ali. Vários, assim. Eu achei isso muito engraçado, porque eu fiquei sabendo disso, mais ouvindo pela boca da minha avó do que indo lá de fato, né? Então, como que é essa visão dessa senhora que mora nessa região central, vendo essa transformação da sua rua? Com certeza. Sabe? Então, eu acho que foi uma coisa engraçada, assim, de ver acontecer. Como que essa região... não, ela falava umas coisas do tipo... porque tem aquele último bar da rua, que é de 2 meninas, elas são fofas, sabe? Elas parecem um casal, tipo, umas coisas assim. São muito engraçadinhas. Elas são entendidas, sabe? Entendidas. Mas eu acho que tem essa perspectiva dessa ocupação e tomando, né, algumas regiões assim que sempre foram centrais, vistas para um público específico. Agora, esse público específico também está na comunidade LGBT, porque tem pessoas de classe média alta que são LGBTs, né? Sim. Enfim, como que isso vai blocando, não sei, é uma coisa interessante de ver também. E ele é uma região de muitas baladas, mas aí baladas das mais diversas, então... Entendi. É uma forma também da gente se entendendo até entre as classes, se a gente parar para analisar, né? Você vai começando a frequentar pessoas de classes sociais diferentes e tudo mais. Mas, sabe que às vezes eu questiono muito? Acho que se a gente é bem-vindo nesses espaços às vezes, saca? Total. E talvez tenha essa exclusão assim, das pessoas porque elas não se sentem bem-vindas nesses outros espaços. E às vezes pode ser que aconteça de receberem bem, pode ser que não aconteça de receberem bem, mas a gente vai ficar sempre nesse incógnita, de saber se a gente é bem-vindo num espaço ou não. Acontece muito quando a gente vai para um lugar, por exemplo, onde tem muita pessoa branca, né? E aí a gente fica meio com o pé atrás, assim, você não se enxerga no espaço, mas já tem outros lugares que você se enxerga super. Você fica muito à vontade. E eu nunca tinha sentido isso, essa falta de representação, assim. E aí, há um tempo atrás, eu saí com um grupo de amigos, assim, tipo, todo mundo muito parecido comigo. E aí, a gente interagindo junto, fazendo coisas juntos, conversando, vendo que as vivências são relativas, assim, são parecidas. Aí você sente aquele baque, assim, de falar assim, caramba, eu tô com os meus, assim, tô com pessoas que são parecidas comigo. Não, com certeza. Tem uma coisa que pode soar engraçado, mas minimamente meio real. Toda vez que eu vou num lugar e tem uma bandeira gay, eu já sei que vai ser muito inacessível. Vai ser inacessível. Porque aí chega um momento... A gente conhece vários, né? Parece que, tipo, chega um momento que é como se esses estabelecimentos, que muitas das vezes não são gestados por pessoas LGBTs, entende assim... eu acho que essas bichas têm dinheiro. Claro, né? É gay, e branco, com certeza deve ter dinheiro. E aí eles metem a faca ali. Então, tipo, eu acho muito legal isso que você tá trazendo, porque
Eu, pelo menos aqui em São Paulo, são poucos lugares que, de fato, eu vejo lugares concentrados de homens negros afeminados, por exemplo. Sim. É bem difícil. A maioria das Isso mesmo. vezes é mais homens brancos afeminados, ou não, o padrão. Mas, de qualquer forma, é compreender que muitas das vezes tem certas questões que né, da nossa própria comunidade, né, LGBTQI+, não tá nem no centro mais, tá nas periferias. Então eu acho muito legal também a gente sinalizar que tem evento em qualquer lugar. Basta a gente saber encontrar. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque como a Jennifer falou, é uma questão de falta de divulgação, de visibilidade, de conhecimento. Às vezes o próprio espaço não quer que realmente tenha essa notoriedade, uma questão de preservação. Cada caso é um caso. Mas é muito importante compreender que uma coisa é certa. Se você for num rolê sendo pessoa LGBT e você se sentir desconfortável, por mais que muitas vezes a maioria dos rolês LGBTs, majormente pessoas gays, se você se sentir desconfortável, pode saber que é um rolê hétero. Porque normalmente rolê hétero, a galera parece que pra te observar como se fosse um animal. Nossa, sim, tipo, você tá destoando das meninas. Com certeza você não é normal, é uma coisa meio nesse sentido. É meio mulher assim. Nossa, gente, eu tenho uns amigos meus que gostam muito de ir pra baile funk, por exemplo. Aí quando a gente vai, parece que chegou tipo uns alegorias de circo, assim, sabe? Tipo, o pessoal, a gente chega assim. Aí você é padrão. Aí você fica olhando assim, tipo, que isso? A gente dançando, tal, as pessoas ficam olhando feio, é muito estranho, é muito estranho. É complicado, assim. Curiosamente, eu acho que um dos primeiros espaços LGBTs, assim, não completamente LGBTs, mas onde eu encontrei pessoas LGBTs, foi em uma cena que durante muito tempo foi muito marcada por ser um espaço de pessoas hétero, né, de macho, assim, e tal, que eram batalhas de rap. Olha só, eu encontrei, assim, coleguíssimas, na batalha de cena de rap, gente. Qual? Tipo, a batalha da aldeia. E era, Ai, que lindo, verdade. e era um espaço, tipo assim, uma coisa que é feita na rua, que vai um monte de gente diferente. Eu lembro que próximo tinha uma espécie de feira noturna, assim, na cidade. E foi um ambiente... Então, foi um ambiente onde eu conheci muita gente. Primeiros dates que eu tive foram nesse espaço, sabe? Sim, então, assim, isso não havia, tipo, adolescente. Então, também, eu acho que gera essa importância também dessas coisas que acontecem em espaço público, sabe? Porque, assim, eu, naquela idade, não ia cruzar a cidade não sei quantas horas, tipo, pra vir no barzinho X, que é no centro de São Paulo. Então, sabendo que tem que voltar. Sabendo que tem que voltar cedo, e, né, porque a gente é jovem e começa a sair assim, meio... meio escondido. E aí, acho que tem um pouco essa questão, né, de, tipo, como coisas que acontecem em ambientes públicos de maneira acessível também são importantes, assim, não só pra cena cultural, mas pra gente conseguir encontrar, ver que a gente se sente diferente ali, mas talvez tenha uma outra pessoa que a gente se identifica, ou também perceber como esses eventos vão se transformando com o passar do tempo, né? Porque hoje em dia a gente tem, sei lá, super forte o Islã das Minas, assim, como que esse movimento do Islã das Minas foi se difundindo em outros eventos que também são de rap em regiões diferentes. Sim, com de onde ele nasceu. Então acho que isso é uma Até coisa a própria bacana. Batalha da Aldeia começou tipo uma coisa bem pequenininha lá na cidade de Galeria, e agora tipo uma coisa muito grande. Com certeza, referência. YouTube, é a batalha principal de todos, o pessoal vem de longe pra poder batalhar lá, e tipo... Total. É uma transformação das coisas. Mas sabe o que eu acho que isso acontece? Assim, não querendo generalizar ou dizer que todos os lugares que vão ser assim são os mesmos. Mas na maioria das vezes, quando tem locais que realmente existe uma verdadeira diversidade, são os lugares mais gostosos. Porque, tipo assim, o que acontece? É interessante a gente compreender que é uma coisa que nem o Wesley, na verdade, falou nas falas iniciais. Tem vezes que você é uma gayzinha, né, um homem gay, e você quer encontrar outros homens gays pra ter um acesso de afeto, ou te conhecer, paquerar, alguma coisa assim do tipo. Então, não faz sentido, muitas das vezes, você ir em um bar de lésbicas. Como sertanejo. Mas, Será? é muito engraçado compreendermos por quê. Uma coisa que eu sempre falava com os meus amigos era uma coisa assim, ó, você tá indo pra festa pra pegar ou pra se divertir? Se for pra pegar, eu acho que não vai rolar. Até porque não é uma festa exclusivamente gay. Então eu acho que você vai passar frustração. Porque pode acontecer de você gostar de um boy e na verdade ele é hétero. Ou tá com alguém. Ou já tá com alguém, que é muito comum. Até porque uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho muito engraçado na verdade, mas que legal que tenha.
recentemente é muito comum muitos casais héteros frequentarem espaços LGBTs, Nossa, até sim. porque são espaços mais inclusivos, mais divertidos. Às vezes, por mais que, né, que eu tava mencionando que alguns lugares que já viu a bandeira e a bebida é R$40, tem lugares que não é bem assim, tem lugares que já são mais acessíveis de fato, até Sim. porque entende que a maioria dessas pessoas são periféricas, então por conta disso, elas precisam conseguir acessar até o divertimento, né? Total. Ah, mas vai dar letra. Se você é hétero, é um casal hétero e vai no espaço LGBT, gente, se manca. Aquelas mentiras. É verdade. Não fica olhando torto, não. Fica Tô dizendo isso tipo. porque uma vez eu tava num rolê lésbico, assim, e aí, tipo, enfim, eu tava lá muito com uma garote, e aí simplesmente um casal hétero apareceu, assim, e, tipo, quis expulsar a gente do lugar pra eles ficarem lá. Eles literalmente, tipo assim, falaram, licença. Eu falei assim, o quê? O quê? Então, assim, beleza, vai no rolê, não tem problema, mas sabe, tipo assim, entenda que você não vai poder ficar julgando os outros, não vai poder folgar, porque eu acho que uma coisa que rola muito em rolê hétero é de ter essa coisa meio folgada, assim, sabe? Isso é verdade. Tipo, e acho muito precioso que nos nossos ambientes a gente, assim, não que não tenha treta, né, não tenha rinha, acho que tem também, mas tem muito essa coisa, assim, de ter, esbarrou, foi sem querer, ninguém vai ficar te trombando de propósito. Tipo, isso acontece muito em rolê hétero, ou as pessoas ficam, sei lá, sabe, tipo, te puxando à Às vezes força, pede pra você sair do espaço. Que tinha algumas pessoas que só iam pra brigar nos espaços. Principalmente nesses rolês assim. Nossa, sim. Tipo, só iam pra brigar. Eu sentia sempre isso, sempre sentia isso. Se tiver homem hétero, com certeza. Eles só gostam de brigar, Precisam né? reafirmar a Mudem. masculinidade, infelizmente. Mas eu acho que é muito legal a gente compreender que, mesmo por causa das nossas dificuldades de comunicação como comunidade LGBTQI+, ainda assim conseguimos fazer os rolês acontecerem de uma forma bem divertida e bem legal. Sim. E mesmo que não há, sempre estamos com esse compromisso de buscar uma forma de transformar aquele espaço extremamente inclusivo, né? E uma coisa que eu acho muito simbólico, como eu mencionei pra vocês, uma coisa que eu tenho percebido no movimento é de tentar descentralizar essas ações aqui no centro e começar a ir principalmente nas extremidades de São Paulo. Até porque é bem difícil alguém sair lá de, por exemplo, na Semana Zona Leste Guanazes para fazer um rolezinho bacana aqui no centro. Ela pode até vir, mas que uma facada ela vai pagar no transporte depois, né? Você Privado. paga dinheiro, paga na paciência, tem que voltar pra casa depois. Com certeza. Então, até que ponto a gente precisa também ter que depender de certos espaços para conseguir nos encontrar? Até porque, é que nem eu falei, hoje uma das coisas que mais tem crescido, principalmente aqui na cidade de São Paulo, são eventos de baluns. Às vezes são baluns que nem são festas, tipo, pra ficar bebendo, mas são lugares para você realmente se conectar com a sua comunidade. E essa conexão, ela é importante porque é interessante a gente compreender que a gente não está sozinho. Porque a maioria das vezes a gente tem essa impressão que todo mundo é hétero. E nós somos a parte da sociedade. E a gente meio que minimamente consegue se encontrar nesses lugares. E não é bem assim. Às vezes tem pessoas que são LGBTs que a gente nem sabe que são LGBT direito, muito por causa que essa pessoa não se afirmou, ou porque realmente não tem uma característica que a gente tem estereotipada que aquela pessoa seja, né? Certo. Então eu acho que é muito legal a gente sempre estar compreendendo e acessando espaços LGBTs como uma forma não só de reafirmação política, mas até pra gente construir essa rede de amizade e apoio, né? Das nossas causas sociais. Total. Aí uma coisa que eu queria que vocês falassem é de indicar alguns lugares legais que vocês possam, né, para as pessoas conhecerem. Olha, tem um rolê massa, assim, de todos, que o pessoal se sentir bem à vontade, seria Baticu, assim. Pra mim é o que eu mais recomendo. Delicinha. De todos, assim. Porque, pra mim, pelo menos que gosto muito de funk, né, é perfeito pra mim. Porque se sente muita vontade. As coisas são acessíveis na Baticu. Direto tem evento, assim, que é de rua mesmo, tem aqui no centro. O Festival da Baticu, as coisas são hiper acessíveis, shows bons, o pessoal muito organizado, é muito bonito mesmo, então, tipo, eu recomendo bastante. Aí tem as irmãs da Baticu, que a gente chama, tipo, a Ramachão, tem As filhas, né? As filhas. Aí, que nem agora eu tô gostando muito de eletrônico, né? Tem a Mamba, que a gente já falou, a Nova Fair, que eu vou esse sábado, inclusive. Rolezeiro! Sou rolezeiro, gente, gosto. E assim, acho que é assim mesmo. Tipo, mas tem é bastante nichado. Mas quando você vai em uma, você começa a conhecer umas outras, assim. Você vai, que não foge a mente agora. Mas, sim, de fato, as melhores festas que eu tenho, assim, Baticu, em primeiro lugar, porque você sente muita vontade lá. Sendo a pessoa que você é.
a Mamba e a Nova Fair, que é a queridinha do momento. Chamo todo mundo pra ir tudo que eu posso. Essas 3 de festa. E agora, tipo, bares, essas coisas assim, já não sei muito bem. Mas eu acho que é muito bom você estabelecer elos com pessoas e todo lugar que você for, você vai sentir à vontade quando você tiver amigos, assim, sabe? Por exemplo, você estar com pessoas que você se identifica, com quem você sente bem à vontade, quando as ideias batem, assim, acho importante isso. Tem uns encontros além de espaços, tem uns encontros, assim, mentais mesmo, assim, que você tem com alguém, assim, tendo uma conversa. Acho importante isso. Depois que você tem, qualquer lugar vira um paraíso, eu acho. É bonito, vai. Você, Jenny? Nossa, acho que como a Wesley já falou de muitas baladinhas, eu sou uma jovem senhora, vou falar de alguns espaços mais culturais, eu acho. Tipo, eu sinto que é muito legal, assim, todo mundo ficar muito atento ao que tá rolando nas casas de cultura. Porque as casas de cultura tem muito show, muito massa, assim. Tem rolê de poesia, e sempre a gente vê hoje em dia que tem esses editais, né, que são voltados aí pra grupos de pessoas LGBTs, assim, ou pra grupos de pessoas negras. Então acho que sempre é um cenário que a gente consegue ir gratuito e que tem coisa muito legal, assim, tem coisa de ilustração, tem coisa de show, tem coisa de teatro. E eu acho que é importante também você conseguir se divertir, mas ao mesmo tempo incentivar a produção de coisas, né, que esses grupos de pessoas estão fazendo pra sobreviver, pra conseguir o aqué ali, a gente se diverte e colabora com o outro, né. Agora, de bar, nossa, eu acho que os últimos que eu tenho frequentado têm sido super na região do centro, assim. Então eu diria, tipo assim, sei lá, a Rua Souza Lima, perto da Marechal Deodoro, tem vários barzinhos, tem bar punk, bar lésbico, bar LGBT geral, assim, tipo, aquela região tá cheia agora. Tá, me. E acho que lá também tem pra todos os bolsos, digamos assim. Tem os que são mais expensive, tem os que são mais tranquilos. Tem que ser um pra estagiário. Tem que ser um estagiário. Tem que ser um estagiário. Que aceita vale refeição. Isso, tem que promover, por favor, viu, Bares? Vamos estar mudando os pensamentos. Muda. Mas eu acho muito legal vocês falarem formas diferentes de se conectar nesses ambientes, até porque é muito legal, por exemplo, eu não sou de São Paulo, sou de Minas Gerais, e estar aqui em São Paulo é uma aventura, porque tem muita coisa que você se surpreende. Às vezes, você vai num evento de forró e você acha que são senhoras e pessoas héteras simultaneamente. E aí você se depara com pessoas LGBTs. Então, não dá pra generalizar certos ambientes. O interessante é você sempre estar explorando e buscando. E mesmo que você não encontre de forma autônoma, é que nem o Wesley falou, às vezes vale a pena você construir laços de afinidade com seus amigos e buscar juntos. Porque se você não conhece, com certeza seus amigos já foi naquele espaço. Então, acho que isso é uma boa forma de se orientar e até encontrar lugares que sejam acolhedores, que se importam com as nossas causas, que não está explorando o nosso dinheiro como algumas empresas piquimones aí, mas que pense que realmente esse espaço vai ser para o favorecimento para as nossas lutas e para expandir que ele não seja apenas para pessoas LGBTs, mas que seja para todos. Então, acho que sobre essa localização de espaços bacaninhas para pessoas LGBTs, eu encerro aqui e quero que vocês coloquem nos comentários quais lugares LGBTs que vocês frequentam. Eu acho que vale super a pena a gente fazer essa rede de mapa pra gente fortalecer e, quem sabe, encontrar uns aos outros, né? Eu fico aqui com vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.